Bíblia, Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino do céu aos homens. Nem vós entrais, nem deixais entrar aqueles que desejam. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, explorais as viúvas e roubais as suas casas, e para disfarçar fazeis longas orações, por isso recebereis uma condenação mais severa. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, tornai-lo merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. 2 vezes mais do que vós. As palavras de Jesus. Ai de vós, guias cegos, dizeis: se alguém jura pelo templo, não fica obrigado, mas se alguém jura pelo ouro do templo, fica obrigado. Irresponsáveis e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Dizeis também: se alguém jura pelo altar, não fica obrigado, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? De facto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveríeis praticar isto sem deixar aquilo. E as cegos, coais um mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de desejos de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas e enfeitais o túmulo dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Com isto, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabai de encher a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de cobras venenosas, como é que poderíeis escapar à condenação do inferno? É por isto que eu vos envio profetas, sábios e doutores. A uns matareis e crucificareis, a outros torturareis nas vossas sinagogas e persegui-los-eis de cidade em cidade.
Deste modo cairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que assassinastes entre o santuário e o altar. Eu vos garanto, tudo isto acontecerá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Vede, a vossa casa ficará deserta. De facto, eu digo-vos que daqui em diante não me vereis mais, até que digais: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Jesus saiu do templo e ia-se embora quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus respondeu: estais a ver tudo isto? Eu vos garanto, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e seus discípulos aproximaram-se dele em particular e disseram: diz-nos quando vai acontecer isso e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Lembre-se, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O que há mais hoje em dia são rumores de guerras. E guerras. Vejam aqui a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, prestai atenção e não vos assusteis, pois estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De facto, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto é o começo das dores. O começo das dores. Então os homens irão entregar-vos à tribulação e matar-vos. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha, sereis odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Agora que é o começo das dores, sereis odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Como as Bíblias mais modernas têm traduções assim mais falsificadas do que as traduções mais antigas, vejam como a tradução é diferente desta tradução. Esta tradução já tem bastantes anos. É uma tradução de uma Bíblia católica da editora Paulus, é dos anos 90. Não sei se é uma Bíblia de 1993, que foi fabricada em 1993. Vejam como as traduções mais modernas foram ainda mais profanadas. Cada vez as traduções são mais profanadas, porque põem tradução por cima de tradução, correção em cima de correção. Aqui, vou continuar a ler a Bíblia. Aqui,
aqui, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Prestai atenção e não vos assusteis, pois estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De facto, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isto é o começo das dores. Versículo 9. Então os homens irão entregar-vos à tribulação e matar-vos. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados mutuamente, se hão de trair e odiar. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade espalhar-se-á tanto que o amor de muitos se resfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro como um testemunho para todas as nações, então chegará o fim. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estabelecida num lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço não deixa para tirar os bens de sua casa. Quem estiver no campo não volte para buscar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Rezai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem num dia de sábado, pois nessa hora haverá uma grande tribulação como nunca houve outra igual. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria salvar-se. Mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Se alguém vos disser, aqui está o Messias, ou ele está ali, não acrediteis, porque vão aparecer falsos Messias e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Estou a dizer-vos isto antes que aconteça. Se vos disserem, o Messias está no deserto, não o saieis. Ele está aqui no esconderijo, não acrediteis. Porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu. As estrelas cairão do céu. O sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu. E os poderes do espaço ficarão abalados. Vejam lá, quem é que precisa de uma religião para lhe traduzir a Bíblia ou lhe dizer como interpretar estas palavras? Para mim estão muito claras estas palavras, que até diz assim: o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, sem sol a lua não tem brilho. E as estrelas cairão do céu. Isto não sei de que se trata, mas isso está muito traduzido, tradução por cima de tradução. Vejam se não são as religiões que têm culpa de nós não percebermos as palavras de Jesus. E as estrelas cairão do céu.
Vejam lá qual é a dificuldade de entender as palavras que estão na Bíblia. Quem é que não entende da Bíblia? Quem é que precisa que uma religião lhe faça um estudo bíblico? Só aqueles que não conseguem ser humildes o suficiente para agarrar na Bíblia e ler. Leia a Bíblia. Você não precisa que ninguém lhe faça um estudo bíblico. Leia a Bíblia e você há de perceber. Se você é um eleito, agarre na Bíblia e leia. Pega a sua Bíblia e leia as frases que Jesus falou. Uma lição de humildade. Um dia ele nos deixou. Pega a sua Bíblia e reze o exemplo desse homem puro. Pois quem sabe lendo a Bíblia clareia seu caminho escuro. Isso é uma grande canção do Nelson Ned. Aleluia, 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 aleluia. Sim, uma grande canção do Nelson Ned, que eu gosto muito, a Bíblia. Então, onde é que eu ia? Deixem-me cá procurar. Se alguém vos disser aqui está o Messias, ou ele está ali, não acrediteis, porque vão aparecer falsos Messias e falsos profetas. Olha quantos falsos profetas estão na internet nos dias de hoje. Se você me quiser chamar falso profeta, pode chamar, porque eu não preciso da opinião de ninguém. E mais te digo, aquele que for um verdadeiro profeta não se anuncia como profeta, nem se envaidece a dizer que é profeta ou que é Messias, pois são todos falsos. Todos aqueles que dizem que são profetas ou dizem que são Messias são falsos profetas e falsos Messias. Como diz aqui mais atrás. Onde é que está? Estou a dizer-vos isto antes que aconteça. Se vos disserem o Messias está no deserto, não saiais. Ele está aqui no esconderijo, não acrediteis. Porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Vocês, de quem virem sinais verdadeiros, podem acreditar, mas se for um sinal falso e vocês acreditarem como se fosse um sinal verdadeiro, vai ser muito difícil para vós salvarem-vos da condenação. Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu. E os poderes do espaço ficarão abalados. Jesus está a falar dos astros. O que é o espaço? Nós todos sabemos, o espaço faz parte do universo. É o que fica para lá das nuvens, para lá do céu, não é? Para lá da atmosfera da Terra. Eu acho que toda a gente já ouviu falar do espaço. É o universo, já Jesus falava das estrelas, dos astros, o sol, a lua. Jesus falava sobre isso porque é que a Inquisição da Igreja Católica queimava as bruxas, queimava os profetas, queimava os livros proibidos dos profetas na fogueira. E tinha problemas em reconhecer que a Terra era redonda. Quem dissesse que a Terra era redonda, a Inquisição da Igreja Católica queimava na fogueira. Porque eles achavam que a Terra era plana. Eles achavam que a Terra era plana. E a própria Igreja não aceita os ensinamentos do Senhor Jesus. Vejam que eles queimavam as bruxas, os profetas, os falsos profetas e os livros escritos pelos profetas na fogueira.
livros proibidos que eles queimavam na fogueira, queimavam os loucos na fogueira, perseguiam os profetas e queimavam-nos na fogueira, prendiam-nos e queimavam-nos na fogueira. Os loucos eram queimados na fogueira. Vejam bem como a própria religião sempre perseguiu os profetas e os mensageiros de Jeová Deus, Deus do universo. Até vos oferecem cursos bíblicos, como se vocês não fossem capazes de agarrar na Bíblia e ler a Bíblia. Como se fosse difícil de entender a Bíblia, mais do que é difícil entender os outros livros. Eu não acho. Isso não é verdade. Para mim, isso não é verdade. Versículo 30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que tocarão bem alto a trombeta e que reunirão os seus eleitos desde os quatro cantos da terra, de um extremo do céu até ao outro. Aprendei, portanto, a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes todas estas coisas, ficais sabendo que ele está perto, já está às portas, eu vos garanto. Tudo isto vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho. Só o Pai é que sabe. O Espírito do Universo, o Espírito de Deus. Deus Pai. O Espírito é que sabe. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai é que sabe. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, porque nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão a trabalhar no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão a moer no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria a vigiar e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós estai preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos esperardes. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados, para lhes dar de comer na hora certa. Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar a agir assim quando voltar. Eu vos garanto, ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. Mas se for mau, empregado pensará, o meu senhor vai demorar-se. Então começará a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não conhece. Então o senhor castigá-lo-á severamente
e falo-á participar da mesma sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25. Naquele dia o reino do céu será como 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas de azeite e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo e as outras 5 eram prudentes. As sem juízo, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com azeite, juntamente com as lâmpadas. Como o noivo se demorasse, começaram a dormitar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está a chegar e ao seu encontro!" Então as 10 virgens levantaram-se e prepararam as lâmpadas. As sem juízo disseram às prudentes: "Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão a apagar-se." As prudentes responderam: "De modo nenhum, porque o azeite pode não chegar para nós e para vós. É melhor irdes aos vendedores comprá-lo." Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta fechou-se. Por fim chegaram também as outras virgens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Eu vos garanto que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora." Aqui está a palavra, é a Bíblia, que é palavra de Deus. Aleluia! Que alegria ter a Bíblia, uma tradução mais antiga e não essas traduções por cima de tradução moderna, que estão ainda mais falsificadas do que as Bíblias dos anos 90. Esta já é dos anos 90, 1923. Alegria!